Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente, Rosa Weber. Cumprimento também a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros aqui presentes e que se encontram virtualmente acompanhando a sessão. Cumprimento as senhoras advogadas, os senhores advogados e a todos os servidoras e servidores na pessoa da doutora Carmen Lília. Efetivamente, ouvi, senhora Presidente, atentamente a todas as sustentações, ouvi especialmente a voz da experiência de quem esteve nessa cadeira por 6 anos e acompanhou grandes nomes do Supremo Tribunal Federal, que também passaram pela Procuradoria-Geral da República, como foi o doutor Aristides Junqueira Alvarenga. E, após ouvir a todos, o que percebo, peço vênia, é que nós estamos tratando de um assunto sem levar em conta o papel do Ministério Público no pós-1988, com a Constituição vigente, em que é atribuição do Ministério Público a zelar pela ordem jurídica, pelo regime político-democrático, pelos interesses sociais, individuais e disponíveis. Senhoras ministras, senhores ministros, a posição do membro do Ministério Público em sala de audiência ou sessão de julgamento não viola a isonomia entre as partes, nem o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. O Ministério Público, seja como fiscal da lei, seja como parte, atua sempre em defesa da ordem jurídica, e, assim, deve proceder. Aquele Ministério Público anterior a 88, dito acusador, cedeu lugar no Estado Democrático de Direito com as atribuições que lhe foram conferidas nos artigos 127 a 129, com direitos e garantias e prerrogativas, não mais uma obrigatoriedade de acusar e de condenar, mas sim de defender o primado do Estado de Direito, o primado da lei. E é assim que este Ministério Público, que eu tenho a honra hoje de representar nacionalmente, e nesta sentada posso transmitir muito da minha experiência também como advogado por 34 anos, e que me dá a compreensão do jogo da vida mais proximamente, é que este Ministério Público, que não é um perseguidor implacável, sistemático, ele é o defensor da sociedade e está subordinado aos comandos constitucionais e legais. Este lugar, à direita da presidência, seja desta casa, seja dos juízos colegiados, seja da mesa de audiência, é necessário. O Ministério Público tem uma situação jurídica na sua atuação distinta, não melhor nem pior, nem superior nem inferior aos demais sujeitos processuais, mas qualificada por um plexo de deveres e responsabilidades decorrentes de suas funções constitucionais. Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública têm conformações e fisionomia constitucionais distintas, a justificar tratamento peculiar a cada qual. Não há hierarquia, repito, nem subordinação. Há tão somente atribuições constitucionais diferentes que legitimam tratamentos jurídicos diversos no plano da legislação infraconstitucional, especialmente das prerrogativas constitucionais. E, com isso, é que, em decorrência dessa distinção, que se dá a salvaguarda de certos interesses públicos, quando o Ministério Público integra um dos polos da relação jurídico-processual e difere, assim, da desempenhada por todos os demais atores processuais, advogados privados ou públicos. É justamente a peculiar função dos membros do Ministério Público que justifica a concessão de tratamentos processuais diferenciados, como, por exemplo,
a intimação pessoal, com a garantia da entrega dos autos, a garantia da presença e palavra nas sessões dos colegiados que oficiem, os prazos processuais diferenciados e também o hora questionado assenta ao lado do magistrado presidente da Corte. No tocante à distribuição cênica dos atores processuais no ambiente de julgamento, o legislador, sem descompasso com a Constituição, ou seja, dentro do seu âmbito de conformação jurídica e legislativa, dispôs acerca do seu espaço cênico, de forma que fez compatível com as diferentes posições jurídicas processuais. Centralizado na sala de julgamento está o magistrado, representando o Estado, que na figura do juiz tem um papel central e destacado de condutor e ordenador dos trabalhos. Ainda representando o Estado, ao seu lado, tem-se o Ministério Público, que atua em defesa do interesse de toda a coletividade. Em seguida, ao jurisdicionado ou o seu representante, na ilustre figura do advogado ou do defensor público, em busca da tutela de interesses individuais. O processo, na perspectiva constitucional, assegura a todos igualdade de oportunidades. Todos têm o mesmo direito de expor seus argumentos, produzir provas contraditar outra parte, realizar a defesa oral. E nada disso é diminuído em razão da posição do assento do Ministério Público na sessão de julgamento. Não há tratamento de desvantagem para a defesa data vênia. Sob a perspectiva cênica, o patrono da defesa, seja advogado ou defensor público, é posicionado para falar em local de destaque, centralizado no ambiente de julgamento, com todos os julgadores em sua linha de visão, podendo inclusive fitá-los dos olhos, o que não ocorre com o representante do Ministério Público que toma assento ombreado com o magistrado presidente. A título de exemplo, todas as vezes que aqui promove esse procurador-geral sustentação oral, recebe a respeitosa atenção do presidente e de grande parte dos seus membros, mas dificilmente tem acesso a certos membros, como aqui o eminente ministro Lewandowski, dificilmente tem acesso ao presidente espacialmente, sem nenhuma demérito para ninguém. É a posição desta cadeira historicamente colocada nesta Casa da Suprema Corte Brasileira. Por isso, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, não entende o Ministério Público, nesta sentada de julgamento, haver prejuízo algum para os demais atores processuais. A posição do agente ministerial não transmite ao observador, nem pode transmitir a impressão de proximidade entre atribuições dos membros do Ministério Público e dos integrantes da magistratura. Todos sabem que os membros do parquê magistrado têm funções distintas. Não lhes foge a compreensão de que a imparcialidade é a nota distintiva que qualifica do início ao fim toda a atividade do juiz no processo. Tomarem assento próximo não interfere na imparcialidade e nem implica confusão de atribuições institucionais reciprocamente inassimiláveis. O advogado e o defensor sabem disso. E um cidadão assistido pelo patrono também apresentará dificuldades para o saber. A posição de assento do membro do Ministério Público não interfere no ato de prestar depoimento. O ato processual é presidido pelo juiz, por sua excelência é conduzido, e as provas produzidas são destinadas ao magistrado. Desta forma, não há de impressionar ao réu a presença do membro do Ministério Público, até porque todos os atos processuais são dirigidos ao diretor do processo, ao magistrado, ao julgador e não ao réu. As partes, inclusive o Ministério Público como parte fiscal da lei, terá a oportunidade de endereçar suas perguntas no momento processualmente adequado. E, a rigor, no sistema processual brasileiro, o Ministério Público, ainda quando figure como parte, por apresentar a atuação cuja ratio essência é sempre a da defesa da ordem jurídica, bem não se pode qualificar no sugestivo oxímoro de Piero Calamandrei como parte, em parte parcial. Ele será sempre parte imparcial, especialmente porque também lhe é atribuída a necessária qualidade de promotor ou procurador natural. E todos sabem que é inerente a esta figura do juiz natural ou do promotor natural as suas competências e atribuições e também a sua imparcialidade. Segundo o mestre de Florença,
entre todos os ofícios judiciários, o mais árduo parece ser o do público acusador, o qual, como sustentador da acusação, deveria ser parte como advogado e como fiscal da lei, deveria ser imparcial como juiz. Senhores magistrados, esta sustentação oral, para mim, nesta oportunidade, ela tem um especial significado. Porque eu lembro-me bem quando o mestre Calmon de Passos, saudoso, dizia nas suas palestras, creio que algumas delas com a presença da ministra Carmen Lúcia, e eu estava lá para aplaudir Vossa Excelência também, ministra Carmen Lúcia, dizia que o Ministério Público, no seu atuar, não é diferente como parte ou como fiscal da lei. Ele é sempre o Ministério Público. A única distinção da sua atuação material e processual é se ele figura como autor ou, no momento posterior, como fiscal da lei, atualmente como custo iuris. E, nesse aspecto, considerando que ainda tem ainda alguns minutos, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu gostaria muito de falar que não há violação à isonomia ou de paridade em armas. Nós sabemos que os advogados têm todas as liberdades, evidentemente com critérios legais. Nós sabemos que ao advogado há certas licenças que não cabe ao Ministério Público. O Ministério Público não tem certas licenças. O Ministério Público está adstrito ao cumprimento da Constituição e das leis. Lembro-me bem, ainda sob a égide da Constituição de 69, que lá no meu interior da Bahia, em Cruz das Almas, um advogado, um rábula daquela época, dizia sempre de forma muito graciosa: doutor, a defesa é ampla. E fazia um gesto assim com os braços, ministra Carmen, para dizer que o advogado tudo pode, o que não é o mesmo do membro do Ministério Público, que tem um dever de fidelidade à Constituição e às leis. Dessa forma, não é nenhuma crítica. A advocacia é a profissão da liberdade. E eu comecei a vida por ela e vou terminar por ela, se Deus assim o permitir. E dessa forma, eu compreendo que eu, Ministério Público, tenho muitos limites, mas certamente eu, advogado privado, teria mais liberdade para muitas outras atuações, inclusive no plano recursal, inclusive no plano das defesas técnicas, enfim. Não há essa superioridade por estar sentado ao lado da nossa presidente e da nossa ministra Carmen Lúcia, a posição do Ministério Público, seja nessa casa, seja em qualquer outra de justiça. Também quero dizer que essa insuspeitabilidade deve personificar o Ministério Público durante toda a sua atuação, pela sua figura de promotor ou procurador natural, tal qual o juiz, como o juiz natural. E, finalmente, o contraditório e a simetria aqui sustentado. Diante da Carta de 88, da Constituição de 88, o Ministério Público tem simetria legal, sim, mas simetria legal com os magistrados. Assim está escrito na Lei Complementar 7593, assim está escrito na Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, e assim é o tratamento desde a primeira vez que, pós-88, tivemos aumento à remuneração, os subsídios dos membros do Judiciário e do Ministério Público, tratamento isonômico, sempre seguindo a mesma esteira. Nas esteiras dos direitos e garantias e prerrogativas do Ministério Público e da magistratura que ambas as instituições se encontram, inclusive nesta casa, como duas magistraturas, conforme reconhecido em julgados aqui deste colegiado em outras composições. Dessa forma, a simetria que existe entre a advocacia privada
e o Ministério Público há de ser vista cum grano salis. Não é o lugar cênico que determina superioridade ou inferioridade. O que importa é que a legitimidade do Ministério Público material está posta, um minutinho de silêncio para fechar, está posta no seu dever de fundamentação na Constituição e nas leis, e não no lugar em que tem assento. Assim como encontra fundamento constitucional de legitimidade material os senhores julgadores quando proferem as suas decisões. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o Ministério Público, nessa sentada, se manifesta pela improcedência da ação. Muito obrigado.